Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te auxilio a dominar o teu sono para tu ser uma pessoa com mais clareza mental, mais qualidade de vida, mais produtividade e basicamente mais feliz, tá? Eu faço isso por meio de conteúdos teóricos, aulas práticas também e é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai direto ao vídeo, a gente vai falar sobre ciclos do sono. Tu sabe que é um ciclo do sono? Hoje a gente vai falar disso e eu vou transmitir aqui essa gravação contigo. Eu vou compartilhar minha tela do computador e vamos direto ao assunto porque tem bastante coisa para falar hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre ciclos de sono, tá? O que você vai aprender nessa aula? Primeiro, como funciona o sono, né? Vou falar um pouco sobre fisiologia, como que o sono funciona, o que são os ciclos de sono, né? Como que eles agem dentro do nosso corpo. O que é um ciclo de sono? Tu já sabe que é um ciclo de sono. São ciclos de 90 minutos de duração, eles se repetem ao longo da noite. Fica comigo que a gente vai aprofundar bastante sobre isso. 3. Quais são as fases que compõem um ciclo de sono? Então, dentro de um ciclo de sono de 90 minutos, tem algumas fases que se repetem e elas compõem um ciclo de sono. Eu vou falar sobre isso também. 4. Como nosso cérebro e corpo assimilam e atuam em cada fase de um ciclo de sono. E aqui, esses dois últimos tópicos talvez sejam os mais importantes, que são os pontos altos da aula, né? As conclusões, como acordar mais disposto no momento certo, porque sim, existe um momento certo de acordar na noite, e a gente vai entender qual é o momento certo de acordar. E, por último, quanto tempo precisamos dormir? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, muita gente quer saber quanto tempo que eu durmo, como que eu descubro isso. A gente vai falar muito personalizado para dependendo de cada pessoa, né? Então a gente vai aprofundar bastante sobre isso, quanto tempo tu precisa dormir. Então, aqui são as fontes da aula, né? A primeira fonte, uma das que eu mais utilizo aqui no canal, é o Matthew Walker. Eu assisto palestras dele, vídeos, tem o livro dele também. Aqui a terceira fonte eu citei, que é o livro Por que Nós Dormimos, né? É um livro muito, muito bom. Ele ficou espelhado aqui, na verdade, mas depois eu coloco o link aqui embaixo. É um livro de 2017, é muito atual, é um dos melhores livros de sono, né, que existem no mercado hoje. Também o Michael Breus, que é uma das grandes fontes aqui no canal, que ele é considerado o Sleep Doctor. Ele dá muitas palestras, muitos vídeos na internet, eu também comprei um curso dele, então ele é uma das grandes fontes também. E aqui outros conhecimentos, artigos científicos, cursos e conhecimentos diversos que fazem construir tudo isso para eu dar essa aula hoje para ti aqui, tá? Então, vamos direto ao assunto porque tem bastante coisa para falar. Como funciona a parte mais relaxante do seu dia quando você vai dormir? Primeiro, seu corpo relaxa, mas seu cérebro continua ativo. O cérebro não para. Muita gente pensa que o cérebro para, ele desliga durante o sono, mas não. Ele continua trabalhando e, de acordo com cada fase que ele está de sono, ele se comporta de uma maneira diferente, mas basicamente ele não desliga e o corpo, nossos músculos têm fases que desligam, que relaxam, mas o cérebro sempre continua trabalhando com às vezes frequências menores e às vezes frequências maiores, dependendo da fase que está o sono, né? Você passa por diferentes estágios de sono, completando um ciclo de sono de aproximadamente 90 minutos. Então, a cada mais ou menos 90 minutos, são blocos de tempos que a gente passa durante a noite, que vai começando e fechando um ciclo de sono. Termina um, começa outro, termina um e começa outro, até a gente acordar, e a gente vai entender isso mais profundamente aqui. Você segue repetindo esses ciclos a noite toda. E aqui, por que esse assunto merece ser aprofundado e entendido, né? Primeiro, ele é um auxílio a entender quanto tempo tu deveria dormir. Por exemplo, quando a gente dorme 4 ou 5 ciclos de sono, cada duração de sono tem os seus prós e os seus contras, né? Mas se a gente dorme ciclos de sono fechados, a gente entende que a gente faz mais sentido para a gente dormir, por exemplo, ou 6 horas, ou 7 horas e meia, ou 9 horas, ou 4 horas e meia, tempos quebrados a cada 90 minutos. A gente vai discutir mais sobre isso aqui nesse tópico final, por quanto tempo precisamos dormir, mas
entender como funciona um ciclo de sono já vai auxiliar bastante a entender quanto tempo tu precisa dormir. E também entender por que tu acorda bem e por que tu acorda mal. Por quê? Porque às vezes a gente acorda numa fase de sono que não é a ideal da gente acordar, porque o despertador tocou, porque alguém nos acordou e tu acorda grog. A gente vai entender um pouco mais sobre isso também, tá? Então, é por isso que a gente vai falar sobre isso. Próximo, os dois tipos de sono, né? E quais são os dois tipos de sono? Antes disso, existe o exame chamado polissonografia, né? Grafia significa leitura e sono significa sono. Então, grafia de sono é uma leitura de sono que faz com 3 parâmetros aqui. Primeiro parâmetro, as ondas cerebrais. Então, o nosso cérebro se comporta de uma forma que pode ser mapeada durante o nosso sono. A gente tem ondas que se comportam às vezes mais devagar, às vezes mais rápida, e isso é mapeado na polissonografia. 2. Movimentos oculares. Os nossos olhos se movimentam durante o sono. Tem fases, por exemplo, que eles se movimentam rápido, tem fases que eles se movimentam devagar, tem fases que eles não se movimentam. Isso também é medido na polissonografia. E 3. Atividade muscular, né? Tem fases que a gente está totalmente relaxado, imóvel, e tem fases que a gente se mexe, que a gente se vira. Isso depende da fase do sono que a gente está. Tudo isso é medido na polissonografia. Então, a descoberta mais importante até hoje sobre o sono, né, sobre a ciência do sono, descobriu que existem 2 tipos de sono. Isso foi em 1952, quando 2 pesquisadores estavam estudando na Universidade de Chicago. Um dos pesquisadores, para quem assistiu a aula passada, é o mesmo pesquisador da Mammoth Cave, né? Ele tinha um mentorado, digamos assim, e o mentorado dele, o cara que estava aprendendo com ele, estava fazendo um experimento, né? Ele estava observando alguns movimentos oculares em bebês. Eles estavam fazendo uma polissonografia em bebês e eles descobriram esse padrão estranho, né, na época. E aí ele chamou eu esqueci o nome do cientista, mas é o mesmo da Mammoth Cave, que descobriu os ciclos circadianos, que o nosso corpo tem ritmos, né? Então, ele, além de descobrir que o nosso corpo tem ritmos, ele descobriu também essa segunda fase do sono. Então, eles mapearam que uma fase, os movimentos rápidos repetitivos dos olhos aconteciam, os bebês estavam com os olhos se movimentando rapidamente, e além disso, eles tinham um padrão mental semelhante a quando estamos acordados. Então, o cérebro dele tinha ondas se movimentando rapidamente, semelhante a quando a gente está acordado, e os olhos se moviam rapidamente. E a outra fase, os olhos se acalmavam e as ondas cerebrais também se acalmavam. E isso, estranhamente, se repetia ao longo da noite e existia um certo padrão entre elas. Apesar da gente ter descoberto depois que o padrão não é tão padronizado assim, mas elas são fases que trocam e que se alternam ao longo da noite. Tá? Então, qual foi o resultado dessa descoberta? Foi descobrir que existe o sono REM e o sono não REM, né? Para quem não está familiarizado, REM significa Rapid Eye Movement, que é uma sigla em inglês que significa movimento repetitivo dos olhos. Então, movimento rápido dos olhos, desculpa. Então, é quando a fase de sono que os nossos olhos se movem rapidamente. E o sono não REM, que foi quebrado depois nos estágios 1 a 4. Então, a gente tem basicamente 5 fases de sono. As 4 primeiras fases é o sono não REM e a última fase, a fase 5, é o sono REM. Tem algumas fontes que quebram o sono não REM de 1 a 3, tá? Então, tem algumas fontes que falam que são 4 fases de sono, tem outras fontes que falam que são 5 fases de sono, porque elas quebraram uma fase em 2, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais, é a mesma coisa, tá? Só são formas diferentes de explicar. E o total disso são 90 minutos, então são 90 minutos de duração a cada ciclo de sono, tá? Então, essa foi uma descoberta muito, muito importante que revolucionou a ciência do sono. E agora, então, vamos entender o que são os ciclos e fases do sono
mais na forma prática, tá? Então, uma definição rápida, tá? Quais são as definições de cada estágio que compõe um ciclo de sono? Aqui, os primeiros 4 estágios são o sono não REM, tá? Que os olhos não se movem rapidamente. Então, o estágio 1 é a transição da vigília para o sono, de quando a gente está acordado para quando a gente está recém pegando no sono. São os minutos iniciais ali, mais ou menos até 7 minutos dura essa primeira fase. Depois a gente já vai para o estágio 2, que é quando a gente está iniciando o sono mais pesado. Depois, no estágio 3, a gente está... cada estágio é quando o sono está mais pesado do que o estágio anterior, até o sono REM, que ele é um pouco diferente, tá? Então, no estágio 2, ele já está um sono um pouco mais pesado que o estágio 1, o estágio 3 está um sono mais pesado que o estágio 2, início do sono profundo e da recuperação fisiológica, né? Então, a gente libera alguns hormônios que fazem a recuperação do nosso corpo, da nossa fisiologia. O estágio 4 já é um sono profundo, com a diminuição da frequência cardíaca, pressão arterial, a nossa temperatura corporal também cai. E até que a gente entra no sono REM, que é o sono restaurador. Na verdade, o estágio 4 também é um sono reparador, só que são formas diferentes de restaurar a nossa energia, né? Cada um tem os seus benefícios. Então, não significa que o sono REM é o sono mais profundo. Não, na verdade, o sono profundo é o estágio 4 e o sono REM é tem aspectos um pouco diferentes. Também é muito importante, os dois têm as suas importâncias. Então, é um sono restaurador no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem e os sonhos acontecem. Então, é a fase que quando a gente acorda no sono REM e a gente estava sonhando, a gente vai se lembrar, porque o nosso cérebro está muito ativo, é como se o nosso cérebro tivesse acordado e o nosso corpo está totalmente paralisado, totalmente imóvel. A gente vai ver isso melhor com detalhes depois. Então, as atividades elétricas aqui, aqui essa imagem é de uma fonte que quebrou as fases em 4 fases, tá? Então, a fase 1, 2, 3 e REM. Aqui a 3 pode ser quebrada em 3 e 4, tá? A nossa atividade cerebral começa muito rápida, que a gente estava acordado, né? Supondo que a gente estava acordado, então a frequência é muito rápida ali. A gente entra na fase 1, que é um sono mais leve, a gente ainda está com uma frequência cerebral acelerada. Depois o N2, que é uma frequência cerebral um pouco mais lenta, que está entrando no sono profundo. O N3 já é o sono profundo, então a frequência cerebral está bem mais lenta. E aqui o sono REM, que a frequência cerebral se acelera muito novamente, como se a gente estivesse com o cérebro acordado, e ela se acelera bastante ali. Então aqui, as 3 primeiras aqui, ou 4 primeiras, se a gente quebrasse aqui em 2, são o sono não REM e aqui é o sono REM. Então, isso são os ciclos de sono. Então, eles se alternam entre não REM e REM. Começa não REM, depois vem o REM, fecha o ciclo. Depois começa o não REM, vem o REM, fecha o segundo ciclo. Depois não REM, vem o REM, fecha o terceiro ciclo. Cada ciclo dura cerca de 90 minutos até a gente acordar. Então, os estágios têm durações assimétricas. Cada fase tem uma duração própria, né? Então, na primeira metade da noite, a gente tem mais do que tudo o N-REM profundo, é quando a gente entra nas maiores profundidades do sono não REM, e na segunda metade da noite a gente entra mais profundamente no sono REM, tá? Quando eu falo mais profundamente, eu quero dizer que a gente passa mais tempo nessas fases de não REM no início e mais tempo no REM mais pro fim da noite, tá? Então aqui eu trouxe esse gráfico de fases do sono, tá? Aqui, de novo, N1, N2, N3. Na verdade, o N3 é o sono profundo. Ele pode ser considerado fases 3 e 4, tá? Então, aqui a gente está acordado. A gente vai para a fase 1, que é a fase leve, que são os primeiros minutos só. Então, aqui é de 11 horas da noite até 7 horas da manhã. Então, os primeiros minutos a gente tá sonolento ali. Aqui é muito fácil de acordar, tá? Então, a gente já passa para um sono mais profundo, que é o N2.
a gente passa um pouquinho de tempo no N2, que é um sono mais profundo que o N1. Depois a gente já passa para um sono mais profundo, que é o sono profundo N-REM profundo, né? E aqui a gente está no sono profundo, depois a gente volta para o N2. Não significa que a gente vai fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, REM. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, REM. Não funciona assim. Os ciclos são assimétricos, então cada fase pode ir da fase 2 para a fase 4, da fase 4 para a fase 3, da fase 3 para o REM. Isso não é uma regra, então o nosso ciclo ele se comporta de forma variada, assim como está nesse gráfico, assim como está o gráfico também desse livro, que é a mesma imagem que eu consegui tirar de um artigo científico, tem as mesmas quantidades de duração. Então, aqui depois volta para o N2, aqui, e aqui a gente entra no REM, que no início da noite ele é pouquinho, tá? Ele, aqui até o cara deu uma acordadinha, depois voltou a dormir, aqui mais pro final da noite, pro meio pro final da noite, o REM começa a ficar maior, tá? Aqui o quinto ciclo de sono é onde tem a maior duração de sono REM. E o sono profundo não REM, ele era grande e ele começa a ficar menor aqui no quinto ciclo, nessa imagem, ele nem chegou no sono profundo N-REM, tá? Então aqui ele vai passando o sono profundo, vai pro REM, vai ficando mais profundo, vai pro REM, mais profundo, mais pro REM, sono REM. Aqui voltou para fase 2, depois profundo, fase 2, fase REM. Aqui acordou de novo, fase 2, sono REM, tá? Então, esse é o comportamento das nossas fases do sono. E aqui é um ciclo de sono, aqui um ciclo de sono, até completar 5 ciclos de sono. Usualmente a gente dorme 4 ou 5 ciclos de sono se a gente está dormindo bem durante a noite, tá? Tá, e agora vem algumas perguntas. Quais são as perguntas? Por que há essa estranha separação entre ciclos? Por que há tamanha irregularidade? Por que os ciclos não são simétricos? Então, por que no início a gente dorme muito no não REM e no fim a gente dorme muito no REM? Por que não é simétrico? Ou por que a gente não fica no sono profundo toda noite, depois a gente passa para o sono REM todo o resto da noite? Por que ao longo de todos esses milhares de anos que a gente está evoluindo mentalmente, por que não se desenvolveram nesses padrões não tão assimétricos, né? E a resposta para isso é que não há consenso pela ciência, né? Isso quem disse foi o Matthew Walker, em 2017 no livro. Ele fala que a gente não chegou num consenso nessas irregularidades entre os ciclos de sono e as fases do sono, mas ele criou uma teoria da administração do espaço finito do cérebro. Ou seja, o nosso cérebro está sempre buscando equilíbrio entre gravar informações e liberar espaço. O sono não REM tem, dentre várias outras funções, uma função de remover conexões neurais desnecessárias. Então, é como se ele estivesse dando uma varrida nas conexões neurais que tu não vai mais utilizar. Então, por isso que a gente não se lembra de exatamente tudo que a gente faz, que a gente vê, que a gente estuda. O que a gente acha que não é importante, a gente joga fora, porque o nosso cérebro tem um espaço finito. E o sono REM, que é aquele com a frequência rápida que parece quando a gente está acordado, ele tem, entre várias outras funções, o fortalecimento de conexões neurais. Então, por um lado, o N-REM está varrendo o que não precisa e o REM está fortalecendo o que está ali. Então, é como se a gente estivesse esculpindo um bloco de argila. Na primeira metade... como é que a gente esculpe um bloco de argila, né? Na primeira metade da noite, a gente... É como se a gente tivesse toda a argila ali, a gente está removendo os excessos da argila. Então, o não REM é maior do que o REM. E na segunda metade da noite, é como se a gente estivesse agora moldando, esculpindo de fato a argila, que é o sono REM maior do que o não REM. Então, isso é um ciclo autobiográfico que jamais termina. Essa é a teoria que o Matthew Walker fez. Ela faz sentido, só que não é um consenso da ciência, tá? Isso é só uma teoria entre várias outras possíveis.
Então, essa é uma das possíveis respostas para essas perguntas de irregularidade de ciclos de sono, né? Então, vamos agora para as características dos estágios, características mais profundas de cada estágio de fase de sono. Na fase 1, como eu falei, a gente está nas primeiras sensações de sono, né? De sono, sensações de sonolência. A gente é facilmente interrompido, então é muito fácil acordar alguém nessa fase. E ela dura cerca de 1 a 7 minutos no primeiro ciclo de sono, depois ela não se repete. Então a gente não volta para a fase 1, a não ser que a gente acorde, e para dormir de novo a gente tem que passar pela fase 1 para chegar nas outras fases. Então tem cerca de 2 a 5% do total do nosso sono da noite. A fase 2, são as fases do não REM, tá? A fase 2 a gente ainda está em sono leve, é fácil acordar alguém, mas não é tão fácil quanto na fase 1, tá? As respirações e batidas diminuem, a temperatura do corpo cai, os músculos ficam relaxados, isso é um processo, né? Cada fase a gente vai aprofundando tudo isso. É a fase ideal para a gente acordar, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, quando a gente quer acordar mais disposto, é ideal a gente acordar na fase 2, que o sono não está tão profundo. Quando a gente acorda num sono profundo, a gente acorda mais grogue, mais com dificuldades de acordar e de perceber o que está acontecendo. Então, ela dura cerca de 10 a 25 minutos e ela vai aumentando a cada ciclo de sono, aumenta a duração a cada ciclo de sono. Nos ciclos de sono do final da noite são maiores, tendem a ser maiores do que os ciclos de sono do início da noite e duram cerca de 45 a 55% do nosso sono total. A fase 3, a gente entra em sono profundo, as ondas delta começam a atuar, que são as ondas de frequência lenta, né? Muito parecida com estados meditativos que a gente atinge às vezes. É muito mais difícil acordar alguém, né, do que a fase 2, e a fase 4 é ainda mais difícil. E ela dura alguns minutos ali, pelas definições teóricas, né? Cerca de 3 a 8% do nosso sono. Então a gente entra na fase 4, que é o sono profundo, mais profundo do que todas. É muito difícil acordar alguém. É aqui que há a liberação do hormônio GH, entre outros. O hormônio GH, já falei sobre ele aqui no canal, é um dos hormônios mais importantes que a gente tem no nosso corpo para regeneração muscular, né? E para aqui a gente está em estado anabólico também, responsável pelo hormônio GH, que é a produção e crescimento de músculos. Então, os atletas sabem que não é na academia que a gente está aumentando a massa muscular, e sim quando a gente está dormindo, liberando o hormônio GH, que ele está trabalhando nesse crescimento muscular. Sem as etapas 3 e 4, não há como se sentir bem no dia seguinte. Muitas pessoas que têm insônia não atingem o sono profundo e acham que dormiram, mas dormiram muito mal, na verdade. Ele tem cerca de 20 a 40 minutos, que equivale a 10 a 15% da totalidade do sono. Então, a fase 5, que é o sono REM, a gente entra em sono REM, é o movimento rápido dos olhos, então os nossos olhos estão se movendo rapidamente, a respiração fica rápida, irregular e superficial, né? Então, não tem nada a ver com o sono não REM. Só um parênteses aqui, o sono REM, ele ainda é um mistério em muitos aspectos para a ciência, né? Então, ele é um padrão totalmente diferente. Nossos músculos ficam totalmente imóveis. Então, no sono não REM, quanto mais profundo a gente estava no sono, mais imóvel era o nosso corpo. Só que no sono REM, os nossos músculos é como se tivessem uma estátua. Então a gente não se mexe, a não ser os nossos músculos respiratórios, claro. E isso é muito por a gente sonhar nessa fase. O nosso cérebro está ativo, ele está sonhando, está liberando informações, ele está recebendo estímulos. E se a gente se movesse, a gente poderia se mexer e derrubar coisas, e enfim. Então não é nessa fase que ocorre o sonambulismo. Nessa fase a gente está com os músculos totalmente imóveis. Aqui a frequência cardíaca e pressão arterial aumentam. O nosso cérebro está muito ativo, como se estivesse acordado. É a fase que lembramos grande parte dos nossos sonhos, como eu já comentei. É importante para memórias de longo prazo e tem vários outros benefícios que a gente vai falar, não sei se nesse vídeo ainda, mas aqui no canal.
e 20% do nosso sono, mais ou menos, tá? De 20% a 25%, tem pessoas que conseguem melhorar a qualidade do nosso sono para ter um aumento de sono REM durante a noite, mas cerca de 20%, e ele vai aumentando ao longo da noite quando a gente está nos ciclos de sono mais para o final da noite. Então, essas são as características dos estágios. Não há padrão de alteração muito bem definido entre cada fase, como a gente falou, né? Então, é mais ou menos como se fosse assim. A gente está acordado, depois a gente passa para a fase 1, depois a gente passa para a fase 2 e a gente não volta mais para isso, a não ser que a gente acorde. Então, da fase 2 a gente passa para a fase 3, a gente passa para a fase 2, a gente passa para a fase 3, a gente passa para a fase 2, a gente passa para o REM. Então, a gente fica mais ou menos da 2 para 3, da 3 para 2, da 2 para o REM, do REM para 2, da 2 para 3, só que esses padrões, eles ficam se intercalando. A 2 é como se fosse um coringa, né, como se fosse distribuindo, agora sono profundo, agora sono REM, agora sono profundo, agora sono REM, tá? Então aqui a gente está dormindo, se a gente acordar, a gente acorda e volta para a fase 1. Então essas fases são irregulares, não tem uma lei muito fixa nisso. Então, quais são os impactos da assimetria nos ciclos, né? Quando a gente tem 2 horas de sono perdida ao fim da noite, a gente pensa assim, ó, bom, pode ser que eu tenha perdido, se eu durmo 8 horas, eu dormi 2 horas a menos, eu perdi cerca de 25% do meu sono, só que desses 25% do sono, quando tu perdeu no final da tua manhã, no caso, né, tu perde grande parte do teu sono REM, cerca de 60 a 90% no impacto de sono REM. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é importante para as memórias de longo prazo, para os estudantes, para quem quer passar em concurso, enfim, sono REM é muito, muito importante, então tem que prestar bastante atenção nisso. E quando a gente perde 2 horas de sono no início da noite, a gente perde grande parte do sono NREM profundo, é perdido. Isso também tem um impacto, né? Então, quando a gente perde parte do NREM, a gente não se sente com os músculos tão bem, né? E entre outros benefícios que a gente deixa de ter quando a gente perde um pedaço do sono NREM. Claro que isso são estimativas, né? 60 a 90%, mas quando tu perde, tu dorme, por exemplo, em horários fixos, das 10 às 6 da manhã, tu perdeu ali o teu sono das 10 à meia-noite, tu vai perder muito provavelmente o sono NREM, e se tu perdeu das 4 às 6 da manhã, ou enfim, até as tuas 2 horas finais de sono, mais ou menos em média, segundo a tua rotina, tu tende a perder mais sono REM, tá? Então, isso é tudo que eu tinha para falar sobre ciclos de sono, tá? Vamos passar então para as conclusões do vídeo, que são como acordar mais disposto, né? Como eu acordo mais disposto, como que eu deixo de acordar naquele momento que eu tô muito sonolento, que às vezes a gente não ouve nem o despertador tocar, porque a gente não consegue acordar, a gente está num sono muito pesado e às vezes não é nem cansaço, é mais uma fase de sono que a gente está no sono muito profundo ou no sono REM, que o nosso corpo está imóvel, né? Então, dicas para acordar bem, para acordar disposto. Tente acordar na fase 2. Qual é a fase 2? É aquela fase que a gente está ainda em sono leve, que a gente está na transição do sono profundo, que é aquela fase que distribui para o sono REM, para o sono NREM profundo e para o sono REM, tá? Então, a fase 2 ela tem cerca de 45 a 55% do nosso sono na fase 2, e entre os ciclos de sono ela dura cerca de 10 a 30 minutos. Se tu acordar na fase 2, tu vai acordar bem, tu vai acordar num sono que tu não tá tão com o cérebro com frequências lentas e tu não tá com o teu corpo ainda totalmente móvel, totalmente rígido, tu tá disposto para acordar. Então, sono NREM profundo, tu acorda quando tá na fase 4 lá do teu sono, tu acorda sonolento, tu perde o despertador, tu nem ouve o despertador tocar, enfim, ou tu acorda e tu demora, não rola, assim, sabe aqueles dias que tu demora pra engrenar, é porque tu acordou no sono profundo ou no sono REM, tu não acordou entre ciclos de sono definidos, tu não acordou na fase 2, tu provavelmente acordou na fase 3, 4 ou REM, tá? Então, muito importante,
faça testes, tá? Como é que eu acordo mais disposto? Faça testes. Tente dormir e acordar sempre no mesmo horário. E aí, conforme tu for acordando no mesmo horário, dormindo no mesmo horário, tu vai dormir uma duração mais ou menos fixa. Tu vai entender se tu tá acordando mal ou se tá acordando bem. Se tu tá conseguindo acordar ou se tu não tá conseguindo acordar. E aí tu vai entender como que o teu ciclo de sono funciona. Porque tem pessoas que o ciclo de sono dura mais tempo. Por exemplo, mais de 90 minutos, 100 minutos, cento e poucos minutos. Tem pessoas que o ciclo de sono dura menos tempo, 80 minutos, já vi pessoas com 70 minutos de duração de ciclo de sono. Essas pessoas, em geral, precisam dormir menos durante a noite para ficar bem, porque isso também é genético. Então, entenda como que o teu ciclo de sono trabalha e funciona dentro do teu corpo e tente dormir em blocos de mais ou menos 90 minutos, enquanto tu não tem certeza de qual a duração do teu ciclo de sono, tá? Vá fazendo ajustes nos horários até entender como o seu ciclo de sono funciona, foi o que eu falei agora, e a qualidade do teu sono também influencia no resultado. Então, se tu tá dormindo com uma qualidade de sono muito boa, pode ser que tu precise de menos tempo, pode ser que o teu ciclo de sono dure menos naquela noite. Então, fica esperto com isso. Se tu está dormindo muito mal, tu vai esticar isso e não vai fazer sentido. Então, tenta manter um padrão e, se possível, melhorando a qualidade do teu sono cada vez mais, tá? Então, por último aqui, quanto mais horas de sono de qualidade, mais nos sentimos bem ao longo do dia. Então, não adianta também acordar no horário certo e não dormir o suficiente. Claro que tu vai acordar bem, tu vai acordar disposto, mas ao longo do dia tu vai perder energia, tu não vai ter energia suficiente para completar o teu dia, tu vai ficar cansado, tá? Então é isso, aqui como acordar mais disposto foi. Faça esses testes, entenda sobre isso, que eu tenho certeza que tu vai conseguir acordar mais disposto. E agora a segunda grande pergunta do vídeo: quanto tempo precisamos dormir? Será que a gente precisa dormir 6 horas? Será que a gente precisa dormir 8 horas? Quantas horas eu preciso dormir para eu me sentir bem no dia seguinte? Vamos responder essa pergunta agora. Bom, primeiro, a Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos tem uma recomendação mundial, né? Durma de 7 a 9 horas de sono. E algumas pesquisas já provaram que essa é uma boa estimativa, é uma boa média, porém é uma média e, como a gente sabe, uma média é diferente para ti, como é diferente para mim, como é diferente para cada um. Cada um é individual, cada um tem a sua genética, cada um tem suas peculiaridades e cada um precisa dormir num horário diferente, tá? Então, é somente uma média, é uma boa faixa de sugestão, né? Mas é uma média. Então, quanto tempo a gente precisa dormir? Isso é muito simples, porém a gente esquece ao longo do tempo, né? Como é que a gente dormia lá no passado, ou tem pessoas que pode ser que durmam assim ainda, né? Dormir quando tiver sono, acordar naturalmente, não acordar muitas vezes ao longo da noite, né? E se sentir bem no dia. Se tu tá cumprindo esses requisitos, provavelmente tu tá dormindo o suficiente para ti, nem mais nem menos, porque quando tu tem sono tu dorme, tu acorda naturalmente, tu não tá acordando muitas vezes ao longo da noite, tu tá se sentindo bem, tá tudo certo. Então, isso é simples, vamos buscar deixar as coisas mais simples, né? Porém, a gente sabe que no mundo moderno não funciona mais assim, a luz elétrica já foi inventada, a gente trabalha até mais tarde, a gente tem muitas atividades para fazer no dia e a gente não consegue dormir o quanto a gente gostaria de dormir, então não é bem assim, não funciona bem assim. Então, vamos lá, vamos responder a pergunta. Quanto tempo precisamos dormir? Depende. Depende do quê? Depende primeiro da genética. Então, como eu falei, de acordo com cada indivíduo, as necessidades de sono são individuais e são diferentes de cada um. Então, se tu dorme 8, 9 horas de sono, tu precisa disso para se sentir bem, tu tem uma genética diferente de quem precisa de 6 ou 7 horas de sono para se sentir bem. Então, além disso, cada um tem os seus horários prediletos no dia, né? Tem pessoas que gostam de acordar mais cedo pela manhã e tem pessoas que gostam de acordar mais tarde pela manhã e ficam ao longo da noite acordadas. Tem pessoas noturnas e pessoas diurnas, isso também é genético, tem muita gente que não sabe disso, tá? Então, primeiro ponto, a genética é uma forte influência, tu deve saber ou
Então reflete sobre como tu é e como funciona a tua genética para começar a responder essa pergunta que não é assim tão simples de responder, tá? Então, próximo, os hábitos que nos envolvem no nosso dia e que vão definir a qualidade do nosso sono. Isso vai influenciar muito fortemente para dizer quanto tempo a gente precisa dormir. Primeiro, luz branca. Quanto que tu absorve de luz branca durante a noite? Muita gente já sabe, já assistiu os vídeos anteriores, mas para quem não sabe, a luz branca, a gente chama de luz branca, né? Mas é a luz com frequência azul. Quando a gente absorve ela na noite, o nosso cérebro acha que é dia e ele não produz um hormônio muito importante que se chama melatonina, e a melatonina nos ajuda a pegar no sono. Então, quando tu tá de noite trabalhando, vai às 10, à meia-noite, às 2 da manhã trabalhando com a luz acesa, com o computador na cara, no celular, tomando café, chimarrão, enfim, tomando cafeína, tudo aquilo vai te deixar acordado, e quando tu for dormir, tu não vai ter produzido melatonina, porque o teu corpo vai estar achando que é dia ainda. Se tu quer saber um pouco mais sobre isso, assiste a aula passada, por que sinto sono, por que nós dormimos, né, como controlar o nosso sono. Então a luz branca é um hábito que a gente tem que perceber quanto que a gente está absorvendo de luz branca nos horários certos e nos horários errados. Isso vai nos ajudar a entender como são os nossos hábitos para melhorar a qualidade do sono. Segundo ponto, café. Cafeína é muito importante a gente evitar de consumir ao longo da noite, né, e da tarde, da metade da tarde para a noite, porque a meia-vida da cafeína, muita gente não sabe, tem de 6 a 8 horas. Então significa que quando tu toma uma xícara de café agora, daqui a 6 horas ainda tem 50% da cafeína no teu corpo, conforme tinha quando tu tomou a xícara de café. Então ela demora muito tempo para sair do seu corpo e ela vai prejudicar a qualidade do seu sono também. Próximo ponto, exercícios físicos. Quem faz exercícios físicos dorme melhor, quem não faz dorme pior. Isso já foi comprovado, também é um hábito importante para melhorar a qualidade do teu sono. Exercícios mentais também, relaxamento, né? Quando a gente está muito estressado, a gente libera cortisol, e o cortisol inibe a melatonina também. Ele vai nos deixar acordado, isso também vai prejudicar a qualidade do nosso sono. Próximo ponto, alimentação, muito importante. Quando a gente quer dormir, mas a gente faz uma refeição muito grande e pesada, densa, pouco antes da gente dormir, isso vai prejudicar a qualidade do nosso sono, porque a gente vai usar a nossa energia ao invés de descansar para fazer a digestão do corpo. Então, presta atenção nisso, que também vai fazer muita diferença. E por último aqui, ritual noturno. Quando a gente tem um ritual noturno, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso sono. Eu já falei sobre ritual noturno. Se tu quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Assiste, que vale muito a pena. Bom, então, do que mais que depende, né? Quanto mais rotina você tem, mais o seu corpo se acostuma com tudo. Isso é muito simples. O nosso corpo gosta de rotina. Quanto mais tu vai acordar no mesmo horário e dormir no mesmo horário, mais ele vai se acostumar e mais o teu corpo vai se moldar com isso, tá? Então, dicas de ouro aqui. Quanto mais regularidade, menor é a quantidade de sono necessária. Quanto mais regular tu é nos teus horários e nas tuas rotinas, menor é a necessidade de sono que tu precisa. Isso é uma dica muito importante, as pessoas não sabem disso. Quanto mais regular tu for, menos sono tu precisa. Quanto mais regular tu for, menos sono tu precisa. Então, se tu dorme todos os dias no mesmo horário e acorda todos os dias no mesmo horário, parabéns. A cada tempo, cada dia que tu está fazendo isso, tu está diminuindo a necessidade de sono que o teu corpo precisa. Isso é uma informação que está nos livros, está em artigos científicos, isso já foi provado e é verdadeiro. Então, quanto mais tu fizer isso, menos sono tu vai precisar. E aqui, cumprir os horários para acordar e para dormir. Então, quanto mais tu fizer isso, menos sono tu vai precisar. Do que mais depende, né? Depende dos seus objetivos. Quanto tempo eu preciso dormir? Depende principalmente, eu diria, dos seus objetivos de vida. Claro que depende muito, muito, muito da genética, da qualidade e dos objetivos, né? Então, a genética pode dizer que tu pode dormir muito pouco,
a qualidade do teu sono é muito boa, então tu pode dormir muito pouco, tu tem uma frequência de sono muito certinha, regulada, então a necessidade de sono vai ser menor ainda, e os seus objetivos vão guiar o final, vão guiar a tua rotina e quanto tempo de sono tu vai precisar. Apesar de tudo isso, os seus objetivos vão guiar tudo isso. Então, primeiro, tenho tempo para dormir? Te responde essa pergunta. Tu tem tempo? O que é ter tempo, né? Ter tempo é como se tu tivesse um dia mais tranquilo, que tu prioriza dormir e acordar, dormir bastante, acordar bem, acordar sem despertador, acordar em horários bons, tu mora na praia, enfim, ou tu tem família, não, por acaso não tá trabalhando, ou enfim, o teu trabalho é mais tranquilo, tu tem horas no dia disponíveis para dormir, eu priorizaria dormir nesse caso, né? Dorme bem, porque vai te melhorar em vários aspectos. Então, se tu se enquadra nesse caso, tu pontua no dormir mais do que menos, né? Cada ponto aqui vai pontuar de uma forma. A tua genética pode pontuar para tu ter que dormir mais ou tu ter que dormir menos. A tua qualidade do teu sono pode pontuar para tu dormir mais ou dormir menos, né? A tua rotina também. Então aqui, se tu tem tempo para dormir, eu dormiria um pouco mais, mas claro, são testes. Próxima classificação que eu criei aqui, utilizo muito o cérebro e atividades mentais. Se tu utiliza muito o cérebro e atividades mentais, tu precisa muito de sono REM para tu fortalecer as memórias de longo prazo, para tu fazer as conexões neurais necessárias para o teu cérebro permanecer rápido. Então a gente sabe ali que o sono REM ele é mais frequente, ele acontece mais pro final, para a segunda metade da noite, né? Pro terceiro terço da noite, no final da tua noite, onde vai ter mais sono REM. Então, se tu usa muito cérebro e atividades mentais muito frequente, tu tem que ter um sono REM maior. Tendencialmente, tu deveria dormir ali 5 ciclos de sono, tá? A gente pode, por vezes, escolher ou entender o que fica melhor. Eu dormir 4 ciclos de sono, que são 6 horas, mais ou menos, ou 7 horas e meia, que são 5 ciclos de sono. Se tu usa muito o cérebro, atividades mentais, a tendência mostra para tu dormir 5 ciclos de sono, tá? Próxima classificação aqui, priorizo performance física. Tu prioriza performance física? Tu é um atleta? Bom, eu tenho uma coisa para te falar aqui. Se tu é um atleta, se tu vai muito na academia, se tu é corredor, se tu pratica exercícios que tu disputa natação, enfim, tu concorre a campeonatos, ou tu simplesmente quer aumentar a tua massa, tu quer ganhar performance física de verdade, para isso tu precisa dormir, tu precisa de sono não REM, porque tu precisa liberar o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que é o hormônio que vai te estimular a fazer isso. Então, eu tenho uma coisa para te dizer, para te perguntar, tu sabe quanto tempo por noite o Usain Bolt dorme? Tu sabe quanto tempo por noite o Roger Federer dorme? Tu sabe quanto tempo por noite o LeBron James dorme? Para quem não conhece, eles são esses três estão entre os maiores atletas da atualidade, né? O Usain Bolt é corredor, o Roger Federer joga tênis e o LeBron James joga basquete. São três grandes astros e eles dormem cada um 10 horas de sono, 12 horas de sono e 12 horas de sono. Eles dormem muito, eles conhecem o poder que o sono traz para a vida deles. Então, isso não é por acaso, os caras são o que são, muito, grande parte de tudo, né? Claro que foi muito treino, mas eles, além de treinar, eles têm um padrão de regeneração do corpo muito forte por conta do sono, eles dormem muito. Então, se tu é um atleta de alta performance, de alto nível, tu quer chegar muito longe na tua vida, estuda sobre o sono, entende o que o sono faz no teu corpo e dorme. Aqui a gente tem 3 grandes exemplos, eu vou deixar a referência aqui embaixo
para tu ler a reportagem e para tu entender. Próxima classificação, tu é um estudante de vestibular ou de concurso? Bom, nesse caso, tu tem que dormir. E eu já fui estudante de vestibular, eu passei na URGS, eu estudei 2 anos em cursinho e eu não conhecia esse poder que o sono tem na nossa vida, tá? Mas hoje, se eu voltasse a ser um estudante de vestibular ou de concurso, eu, Léo, faria a seguinte priorização: estudar bastante em horários adequados, muito, isso é indiscutível, e além disso, dormir muito bem. Por que dormir muito bem? Para eu ter o sono REM adequado para o meu corpo. Eu dormiria 8 horas ou mais, eu dormiria 5 ciclos de sono, ou eu dormiria, de acordo com a minha rotina, o máximo de tempo possível, para eu ter o máximo de sono REM possível, para eu gravar muito as coisas que eu estudo, para eu fixar muito as memórias de longo prazo, e com a revisão dos estudos e com muito sono REM, de certa forma, eu teria muita vantagem com relação às pessoas que não dormem muito, que não priorizam o sono. Isso tem grande impacto que as pessoas não percebem. Então, atenção a isso. Próximo, se tu é um estudante de faculdade, eu tenho uma sugestão para ti, né? Eu já fiz muito isso e hoje eu falo para ti, não vire noites se você quer aprender de verdade os conteúdos. Por que não vire noites? Porque quando a pessoa vira uma noite estudando prova, né? Não vire noites estudando. Quando a pessoa vira uma noite estudando prova, ela tá perdendo muito tempo de sono e no outro dia ela vai dormir só de noite, ela já passou grande parte do tempo acordada e ela provavelmente não vai fixar, certamente ela não vai fixar tão bem o conteúdo quanto se ela tivesse dormido uma noite adequada o suficiente, fora que ela gasta muita energia na vida dela, muita energia do dia dela e do próximo dia dela, não dormindo, estudando, e aí ela chega na prova com muito menos energia. Então atenção a isso também. Próxima classificação, tu é um trabalhador raiz? Tu é um trabalhador que trabalha de verdade no teu dia? Bom, eu tenho uma coisa para dizer para ti, durma pelo menos 6 horas. Por que pelo menos 6 horas? Porque menos do que isso seriam menos de 4 ciclos de sono. As pesquisas já mostraram que já é uma faixa que é muito difícil alguém ter uma genética, além da qualidade do sono, além das rotinas, que comportem e aceitem dormir menos de 6 horas por noite no longo prazo, né? Então não é sustentável, durma pelo menos 6 horas e priorize o seu sono para ter mais produtividade, mais clareza mental. Não adianta tu ser um trabalhador que tu quer ter muito tempo para trabalhar, se tu não tem clareza mental e nem produtividade, tu vai acabar perdendo tempo porque tu não dormiu. Então atenção a isso. E agora a última classificação, a classificação mais hard, a classificação mais alto nível, mais de alto impacto, mais aquelas pessoas que estão de verdade atuando ali, né? Alguém com projetos ou objetivos muito grandes e duradouros. Aqui eu falo para aquelas pessoas que trabalham e elas têm algum projeto que elas querem alcançar, elas têm alguma coisa que motiva elas a acordar cedo, que motiva elas a virar à noite fazendo aquilo. Eu também me enquadro nessa categoria hoje, mas eu, Léo, tenho alguns critérios para medir quanto que eu durmo, né? Porque se dependesse da minha motivação, eu dormiria muito menos do que eu durmo hoje. Então, primeiro ponto, saiba quanto tempo você precisa dormir. Por que saber quanto tempo precisa dormir? Porque é o primeiro passo para entender como que o teu corpo funciona e quanto tempo de sono eu estou perdendo se eu dormir muito pouco, tá? Então, estude sobre isso, entenda como o teu corpo funciona, procure ter uma rotina mais ou menos fixa, né? Se tu dorme pouco, dorme pelo menos ali 6 horas, uma rotina mais ou menos fixa, da meia-noite às 6, das 11 às 5, enfim, da 1 às 7, aí vai depender de ti, da tua rotina, do teu dia. Então, acorde no mesmo horário, isso é muito importante, e dormir ou no horário X ou um ciclo de sono depois. Então, se eu marco para dormir às 11 horas da noite, se eu estou fazendo algo inadiável ali, já é umas 10h30, bom, vou dormir hoje então
1h30 depois do que eu dormiria, no caso, meia-noite e meia, porque aí eu consigo dormir mais ou menos meus ciclos de sono quebrados, fechados, no caso, né? E não vai quebrar os ciclos de sono, eu vou acordar bem no dia seguinte. Então, isso é uma dica boa também. Então, saber quanto tempo precisa dormir. Claro que a gente está respondendo aqui a pergunta quanto tempo precisamos dormir, né? Se tu é alguém com esses projetos, estuda sobre isso, né? A gente já falou sobre as outras classificações. Então, entenda como que o teu corpo funciona. Não durma muito pouco por noite, né? Por que não dormir muito pouco por noite? Porque não é sustentável. Tem vários efeitos colaterais que causam várias noites seguidas dormindo pouco, né? Então, se tu for dormir pouco, dorme numa noite lá pontual, dorme pouco, faz o teu projeto, termina o que tu estava fazendo, que é muito importante, inadiável. Mas se tu dormir muito pouco em vários dias seguidos, não é sustentável. Tu vai ter menos saúde, tu vai ter baixa imunidade, tu vai ficar mais tempo doente, a tua imunidade vai baixar e tu vai ficar doente, não vai conseguir trabalhar. Isso não faz sentido, né? As pessoas falam, eu tô com baixa imunidade, mas elas não relacionam a falta de sono. Às vezes elas estão há vários dias dormindo mal e ficam doentes. Então, dorme bem que tu fica menos doente. Então, além disso, falhas operacionais, erros na planilha, erro lá na reunião com o teu chefe, erro naquela conversa, erros operacionais, erros diversos, erros em ensinamentos, erros em aprender as coisas erradas. Isso custa muito caro e muitas vezes é por uma má noite de sono que acontece isso também. Isso é grave, né? Aqui, humor e percepções alteradas. O déficit de sono afeta o nosso humor e nos mantém com as percepções dos mesmos fatos alteradas. Então, por exemplo, se eu dormir uma noite adequada e acontece um fato comigo naquele dia, eu enxergo de uma forma. Se eu dormir mal naquela noite, se eu tive um déficit de sono e acontece o mesmo fato que tinha acontecido comigo no dia, eu tenho uma percepção diferente daquilo. Eu tenho uma visão piorada, no sentido de que eu enxergo aquilo com mais pessimismo, com mais... eu me sinto mais afetado por aquele fato, eu posso ter mais paranoias, supostas paranoias, eu posso... eu relaciono aquilo comigo com mais impacto e aquilo causa uma diferença no meu humor. É diferente do que se eu tivesse dormido mais. Isso é muito importante, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas as pessoas não sabem disso. Então, quando dorme pouco por noite, o humor é afetado, as percepções dos mesmos fatos também são afetados, e aqui, muito importante, tendência a sintomas depressivos. Se a pessoa dorme, por exemplo, 4 horas por noite, ela fica um mês dormindo 4 horas por noite, olha, se ela tem tendências depressivas, aquilo lá vai pegar ela, vai afetar ela e ela vai tendencialmente entrar em sintomas depressivos. Isso é muito sério, isso já foi discutido pela ciência, já tem artigos científicos falando disso. O Matthew Walker, ele deu vários anos, durante vários anos, aulas para a Universidade de Harvard. Ele foi um psiquiatra e ele tem pacientes clínicos que ele corrigia esses sintomas com o sono. Então, ajusta o sono da pessoa, a pessoa se torna menos depressiva, ela tem um humor melhor e isso tem grande relação com o sono, tá? Então, por esses motivos, eu não sugiro que tu durma muito pouco por noite durante muito tempo. O que mais? Procure dormir no mínimo 4 ciclos de sono por noite, que dá equivalente a 6 horas mais ou menos. Menos de 6 horas já falei que é muito prejudicial. E aqui, muito importante, quanto mais motivado você está, menos sono você acha que precisa. Ou seja, eu estou num projeto muito empolgado, eu tô agora fazendo, sei lá, qualquer coisa aí, pensa na coisa que mais gosta de fazer. Agora começaram a te dar 100 mil reais por mês para fazer isso todos os dias. Imagina se a pessoa te desse 1.000 reais por hora para tu fazer o máximo daquilo possível. Então tu vai
tá empolgadíssimo porque tu tá ganhando dinheiro, tu tá fazendo o que tu gosta, então tu vai querer fazer aquilo sempre e tu vai tender a dormir pouco. Então, quanto mais motivado tu tá, menos sono tu acha que tu precisa. Por que tu acha que tu precisa, né? Porque tu vai ter mais energia que vem da motivação. Porém, o sono é relativo. As pessoas pensam que precisam de uma quantidade de sono, mas o nosso cérebro se acostuma com a duração de sono que a gente tem. Então, se tu tá dormindo há vários dias e várias semanas, vários meses por 5 horas, tu pensa no fundo que 5 horas é um número ideal para ti, porque o teu cérebro se acostumou com isso, né? Só que, como a gente já falou aqui, não é sustentável dormir muito pouco no longo prazo, por causa daqueles motivos que eu citei. Dormir pouco leva a maus hábitos angulares e frequentes, né? O que são hábitos angulares? Hábitos angulares são hábitos que levam a outros hábitos, que levam a outro hábito, que levam a outro hábito. Então, por exemplo, eu comecei a ir na academia. Então, aos poucos, eu já vou começar a me alimentar bem. Aos poucos, eu já vou começar a dormir melhor. Aos poucos, eu vou começar a acordar melhor. Aos poucos, eu vou começar a estudar mais. Então, cada hábito leva a um novo hábito. Isso são hábitos angulares. E quando a gente tem um hábito angular frequente que é ruim, por exemplo, eu estou me alimentando mal, aí eu começo a ficar mais preguiçoso, eu começo a faltar academia, e são hábitos angulares, né? Quando a gente dorme pouco, a gente tende a poupar energia e a gente tende a ter hábitos angulares que também levam a maus hábitos angulares. Então, comer mal, não realizar compromissos, queremos poupar energia de qualquer forma, quando dorme pouco é isso que acontece. Bom, então acredito que era isso. Fechei essa chave aqui. Ah não, tem mais coisa aqui. Fica comigo, estamos no final. Como saber se estou dormindo o suficiente? Bom, há sinais. Quais são os sinais? O nosso corpo, ele nos mostra sinais de cansaço, ou por exemplo, tu acorda durante a manhã e tu precisa de café para ficar bem. Por exemplo, antes do meio-dia tu precisa de café, senão tu não fica bem. Ou então tu sente sono logo pela manhã, às 10 horas da manhã tu voltaria a dormir. Isso são sinais que tu está dormindo pouco, né? Para mais informações aqui, assiste a aula passada, porque o assunto sono a gente falou bastante sobre isso. E se eu não fizer ideia de quanto tempo eu preciso dormir? Não faço a mínima ideia. Não sei. O Matthew Walker diz o seguinte: durma 8 horas por noite inegociavelmente. Ele defende muito isso de dormir 8 horas por noite, né? Claro que de 8 a 9 horas por noite ele fala. Isso é flexível, só que ele fala que a gente tem que dormir bem, porque o sono traz muitos benefícios, né? O Michael Bruce, ele fala que o 7 é o novo 8. Então, ele não fala que são 8 horas por noite, ele fala que o 7 é o novo 8. Então, durma 7 horas por noite e vê o que acontece contigo. Se funcionou pra ti, provavelmente 7 é um bom número pra ti, o que eu adoro essa tese dele. Eu sou muito a favor dessa tese de 7 horas. O que o Leonardo Freimt, o que eu tenho pra falar sobre isso? Se tu não faz ideia de quanto tempo tu precisa dormir, eu diria: entenda seu momento e seus objetivos. Então, principalmente, tenta se enquadrar naquelas classificações que a gente citou ali. Veja qual é o teu objetivo, qual é o teu momento, o que tu está disposto a fazer na tua vida, qual é o grau de priorização que tu quer dar para o teu sono, né? O primeiro passo. Segundo passo, estabeleça horários que se enquadrem na tua rotina, né? Básico, e siga essa rotina. E o mais importante aqui, busque masterizar a qualidade do teu sono. Então, quanto mais qualidade de sono tu tiver, menos sono tu vai precisar e mais tempo tu vai ter no teu dia, mais produtivo tu vai ser, né? Então, eu diria que esses 3 pontos são fundamentais. Só que se eu fosse escolher entre esses dois aqui, eu escolheria mais o do Michael Bruce, que eu gosto mais de uma abordagem mais flexível, que mais se enquadre no dia de cada um. Então, o 7 é o novo 8, eu acho legal. Se tu não tiver a mínima ideia de quanto tempo dormir, busca fazer essas 3 coisas aqui no médio prazo. E no curto prazo, hoje, dorme 7 horas, coloca os horários definidos ali e vê o que vai acontecer contigo. Se tu dormiu bem, repete isso, que se tu tá se sentindo bem, é um bom horário para ti. Então, a aula foi isso. Quer saber mais? Antes de tudo, inscreva-se no canal,
curte o vídeo, dá um like se tu gostou do vídeo, né? Isso é muito conteúdo, dá trabalho para fazer, dá trabalho para montar. Eu sigo estudando, sigo lendo, então te inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, tá? Me segue também nas redes sociais, no Facebook ou Instagram, tá aqui embaixo os links que eu vou deixar aqui para vocês. E aqui o grupo no Telegram tem um bônus que é o mapa mental dessa aula em PDF. Ele todo expandido, tá? Eu posso expandir tudo isso daqui, tirar o PDF disso, colocar em imagem, vou colocar lá no grupo do Telegram. Se tu quiser receber, entra no grupo do Telegram, que também tá o link aqui embaixo, e segue acompanhando os próximos vídeos para receber mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.